Agora, tem um assunto que me pediram, eu não sei se alguém aí já tinha pedido antes, mas... Hoje já pediram aqui. O que é? Tal da Bianca Toledo? Bianca Toledo. O chat já pediu para você comentar o caso de Bianca abri Toledo. O Face, tinha pedidos, comente o caso, eu não sabia nem o que era. Você veja como eu ando longe de tudo isso. E aí eu fui ver, ouvi primeiro o vídeo dela, depois eu dei uma gulgada, aí dei uma lida, que ela tinha tido uma experiência, ficou 52 dias em coma. Foi, voltou, depois disse que teve umas experiências de natureza espiritual, aí se tornou pregadora, começou a pregar, se associou ao Ministério Americano do Texas e faz coaching em espiritualidade. Ela é uma mulher de uma bela aparência e aí teve a infelicidade de um casamento que desembocou em traição, primeiro casamento. Aí isso foi devidamente divulgado, porque no meio evangélico, se você termina um casamento e não diz a razão, você fica assim, sendo olhado, mal visto, para continuar pregando. Então, alguém tem que trair, para que alguém continue pregando, para que alguém possa continuar ministrando. Então, quando o marido trai e a esposa é pregadora, em geral eles divulgam que foi adultério, que foi isso, que foi aquilo, porque o pecado do outro cobre e isenta e valida o ministério deste, que coitado, é um inocente, agora pode continuar pregando e casar de novo. São essas coisas do meio religioso, especialmente pentecostal, ou de influência pentecostal. Aí ela continuou, segundo eu li lá nas narrativas de Google, é só o que eu posso ter aqui, e casou de novo com esse rapaz. O pessoal se não me engano é Felipe Hendrick, começa com H, alguma coisa assim. Eu não guardei o nome do moço. Eu só vi uma foto dele ao lado dela, ele com um super-homem no peito. Uma foto de super-homem. Felipe Hendrick. Felipe Hendrick. Deu um tem uma black foto ali. do casal aí. Hã? Tem uma foto do casal. Então bota aí, Sanzinho. Manda bala. Mostra aí, que vocês estiverem rápido, mostrem rápido. Felipe Hendrick. Não tem tempo a perder aqui, meu amigo Sami. Vamos lá, meu queridão. Mostra rápido. Tá aí. A foto do Superman. Isso, eu vi essa foto deles conversando, várias outras fotos, né? E eu sempre fico preocupado com um homem que precisa vestir um signo de super-homem no peito. Caio. Eu tenho muito grilo, brother. É porque o super-homem tem a cueca pra fora da roupa, né? Mas eu tenho muito grilo com o homem que bota roupa de super-homem. Né? Cara, super-homem, Batman e Robin, pra mim... É complicado, cara. Eles fazem parte de uma trinca que se troca. Né? Caio, complicado. Olha lá outra foto. Eu boto fé no estereótipo. Eu sou prova viva. Eu sou prova de quê, né? Não sei, provaram ele. Eu não conheço o rapaz. Diz que provam. Não conheço. O quê? Não sei. Bota na camiseta, eu sou prova viva, tem gente que vai e prova. O fato é que a senhora, a Bianca Toledo, falou. Eu fiquei com muita compaixão da situação e lamentando muito. Não só a situação, mas lamentando sobretudo que tenham falado, gravado, feito isso tudo. Porque, teoricamente falando, isso poderia ter sido tratado num outro nível. Mas, infelizmente, mesmo pessoas que não são barraqueiras, mas numa hora dessa tem que ter muita amizade com gente sólida que diga, fica quieta aí. Porque, do contrário, tanto a tentação quanto o estímulo religioso de todo lado divulga para todo mundo saber que você é a parte inocente. Então, tudo já vai logo para o julgamento público e para a sentença pública. O que eu li é que o cara surtou geral agora, não é? Fez uma tentativa de suicídio química. Não deu certo, ele devia estar querendo era sumir mais do que se matar. Numa hora dessa. E ele foi denunciado como pedófilo, o rapaz,
Não há detalhes da pedofilia dele, mas ela o denunciou, segundo está dito no texto, ou nos textos, que ela mesma o denunciou por pedofilia e ele está, de certa forma, recluso, preso num estado médico, numa clínica psiquiátrica, com um diagnóstico de psicose maníaco-depressiva e supermedicado. E o caso foi entregue à polícia e ela está dando essa satisfação que ela dá aí para esse povo, que deve ser o povo que mantém o trabalho dela. Né? Então mostre a fala dela, por favor, Sami. Eu sempre fui muito transparente, muito sincera com vocês e no pior momento da minha vida eu não poderia ser diferente. Todos estão perguntando nos comentários se eu estou me separando, o que está acontecendo, porque eu estou tão triste, tão abatida, desde o dia do meu aniversário. E eu confesso que eu descobri coisas que eu não queria ter descoberto e num momento de confronto, passamos por um momento muito difícil. O Felipe teve uma tentativa de suicídio numa noite em que eu não estava em casa e foi internado em uma clínica psiquiátrica, por isso ele parou de fazer postagens. Aquilo que eu descobri é muito grave, e no dia em que eu o confrontei, ele chegou a confirmar comigo que ele tinha um quadro de homossexualidade latente no tempo vigente do meu casamento com ele, o que me fez desejar cancelar esse casamento. Ele, na clínica psiquiátrica, foi diagnosticado com uma psicose maníaco-depressiva, com neurose grave, múltiplas personalidades. E, como mãe, eu posso dizer que os meus últimos dias foram os piores dias da minha vida. Ele está acautelado por crime de pedofilia. E eu estou aguardando a justiça do céu, a justiça da terra e clamando pelo apoio de todos vocês, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos seriam enganados. E quando Deus me ressuscitou, Ele disse, eu te trouxe de volta para avisar a igreja que eu estou voltando. Eu não imaginei que eu sentiria isso na minha pele. Eu fui enganada. Eu fui enganada. Mas se essa é a minha missão, eis-me aqui. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Infelizmente eu fui tocada por essa revelação, mas o Senhor me livrou. E eu quero que a justiça seja feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É claro que a dor que ela está sentindo é enorme. E se a pedofilia, eu não sei, mas se a pedofilia envolve o filhinho dela, o primeiro casamento, aí fica mais doído ainda. E o que ela fez é o que qualquer cidadão faria, né? Numa circunstância dessa, uma mãe casada a segunda vez, o marido do segundo casamento abusa, vamos supor, não sei se é, do filho que ela teve no primeiro casamento, do enteado, do enteado, de criancinhas em volta, e qualquer cidadão faria isso. Corpo de delito, polícia e tudo mais. E agora, se alguém me pergunta, e você, o que você pessoalmente faria? Eu já lidei com muitos casos de pedofilia, já tive agressão sexual dentro da minha família. Não estou falando do que aconteceu na casa dos outros, não.
Um dia eu fui chamado pelo meu pai, acho que em 1992, 91, por aí, correndo, ou 90 mesmo, 1990, para ir a Manaus, porque uma sobrinha minha tinha sido estuprada. Não somente ela, mas mais umas 5 garotas, ou 4 garotas, 6 da igreja. Todas da mesma idade, 13, 14 anos, pela mesma pessoa da nossa família. Nossa! Da nossa família. Não era um laço consanguíneo, mas um laço por afinidade na família. E amado como gente da família. Então eu sei como isso é horrendo. E só posso dizer que as providências que nós tomamos foram todas menos envolver polícia. Menos. Nós tratamos espiritualmente do caso com toda a discrição. Não fizemos nenhum tipo de divulgação para ninguém. Não é por nada, porque de que vale? Ajuda em quê? Não resolve nada. Não resolve. E não estou aqui dizendo o que ela deveria ou não deveria fazer. Só estou dizendo o que nós não fizemos. E o que nós fizemos foi cuidar dos que estavam machucados, feridos. O que tinha ferido esses outros menores fugiu, amedrontado. Só depois de um tempo é que ele reapareceu já bem longe. E depois, quando ele ganhou coragem de nos receber, de conversar com a gente, tanto meu pai quanto eu e minha mãe conversamos com ele e fizemos o possível para tentar ajudá-lo a fazer uma coisa por si mesmo. Porque é trágico, mas é previsível. Mostra a foto do rapaz aí com ela, quando ele diz a prova viva sou eu, por favor, Sandra. Ela disse, eu fui enganada. Sim, Caio. Eu acho que o mais simples é ela dizer, eu me enganei. Porque se eu fui enganada, parece que... Ouviu aí dentro, Sandra? A voz, quando a gente diz... Por favor, gente, isso. Não, deixa. Não, aperta e deixa. Eu não vou falar mais nada para não perder o fio da meada, o negócio está meio confuso. Ela tinha que ter dito, ao invés de dizer fui enganada, ela tinha que ter dito eu me enganei. Eu me enganei, porque é muito mais cheio de hombridade você admitir o fato do seu auto-engano também. Porque uma pessoa de fora, já que eles não estão conseguindo botar a imagem. A foto está aí, então Caio. É para botar, gente. Quando eu peço, é para botar, sabe? Não é para esperar eu pedir de novo. Uma pessoa de fora olha para esse rapaz sem julgamento nenhum, mas é meio impossível você não pensar que ele não tem uns certos jeitos, uns certos maneirismos. O fato é que ela vinha de um primeiro casamento infeliz, traída. Aparece uma pessoa jovem, bem aparentada, isso e aquilo, o coração se empolga. E embarcou. Pode ser que agora, ela olhando para trás, ela diga assim, meu Deus, como é que eu não enxerguei tantos sinais? É porque na hora a pessoa não quer enxergar os sinais que está vendo. Então melhor do que dizer eu fui enganado é dizer eu me enganei. Eu me enganei. Porque ninguém nunca é enganado sozinho, a gente colabora com o engano que nos alcança. Fundamentalmente sempre. A gente consente. Consente o tempo todo. É uma questão de visceralidade. Por isso eu nunca disse eu fui enganado. Eu sempre digo eu me enganei. Ou frequentemente eu digo eu me permiti tal engano. Sim. Porque na realidade eu nunca fui enganado. Eu nunca, brother. Eu sempre simpatizei com os meus enganadores. É, Caio. Os meus enganadores sempre foram gostosos, gostáveis, agradáveis, saborosos, interessantes, apreciados pela minha personalidade complexa. É, mas te cativar é uma premissa para te enganar. Para mim, mas eu saber que o cara
era uma boa pessoa, só o que estragava era o mau caráter, mas eu queria dar uma chance a si mesmo, achando que comigo era diferente. Quase todos foram assim. Mas você deu muita chance que deu certo também. Claro. A minha estatística é toda em meu favor. Sim. A minha estatística é milhões de vezes mais em meu favor do que contra mim, mas as vezes em que aconteceu contra mim, em que a coisa foi um engano, eu me enganei na maioria esmagadora das vezes, porque eu sempre consinto de certa forma, eu espero mudar o processo. Hoje em dia eu sou muito mais pão, queijo do que no passado. Mas uma coisa que cedo eu aprendi na vida foi a nunca dizer eu fui enganado. Porque eu sempre me engano junto com o meu enganador. Né? Sempre. Você é parceiro dele nesse engano? Todos nós somos. E é uma coisa de ser admitida com a verdadeira honestidade, começa aí. Com relação a esse cara, eu acho que ele precisa de muita ajuda, muito mais do que ela. Porque o povo fica nessa história de cura gay. Eu não sei se ele, quando ele diz a prova viva sou eu, do quê? Mas se ele já teve uma história antes e disse que foi curado dela... qual que é o... Eu não sei qual é. Qual o discurso dele, né? Agora, essa coisa de a prova viva sou eu, fuja disso também, porque você é uma prova viva de que você é uma caca, se não for a graça de Deus cuidando de você todo dia. Então não se ofereça para ser prova viva de nada. Todo dia diga misericórdia, me segura aqui, Senhor, me segura aqui, me segura que eu estou andando um passinho depois do outro, eu não sou prova viva de nada. A única prova viva é Jesus, que ressuscitou de entre os mortos em meu favor. Amém. Esse cara precisa de ajuda, ele existe, ele tem pai, eu espero, tem mãe, tem família, é um ser humano. Está lá numa bagaça miserável, querendo sumir, virar rato, desaparecer no bueiro de Paris. Alguém precisa ajudar esse cara com misericórdia. E ela, de todo o suporte que está recebendo. E eu sugeriria que ela não tocasse, não devia nem ter falado nesse assunto. Hoje eu soube que parece que o senador Magno Malta vai fazer uma declaração pública acerca disso. Eu acho que é mais desnecessidade. Eu não sei para quê. Virem a público dizer o marido da dona fulana tem um... Ele vai fazer um discurso? Tem uma coceira em lugares indevidos, latente. Pra quê? Por que não para tudo? Cuidar da alma, da dela, da dele, da de todo mundo. Ficam dando satisfações para esse bando de abutres, de carniceiros. Por favor. Caião. Olha, que essa história sirva pra gente não ficar nem antes, nem durante, nem depois fazendo nenhuma divulgação a respeito. Isso é para você entrar de costa, como os filhos de Noé, e cobrirem a nudez de todo mundo e tratarem disso como Jesus mandou, no quarto, 2 ou 3, quietinhos, para ver terapia. Se o cara está pedindo ajuda, ajuda, ao invés de proclamar para o mundo. Ajuda. Senão ele não tem mais lugar para viver. E ela vai ter que ficar repetindo essa história por muito tempo, porque o povo é insaciável. Sim. O povo é insaciável. Então, o que eu teria a dizer, como quem está tão distante e não sabe de nada, são só essas opiniões, pedindo a Deus que ninguém leve a mal, porque eu estou dizendo com o meu melhor carinho, melhor coração, melhor disposição, melhor disponibilidade de amor no Senhor Jesus. Caião, o chat está informando pra gente aqui, né, que Prova Viva, que está na camiseta dele, é o nome de um livro dela. Que ela livro lançou, dela falando da história dela. Deve ser alusivo àquela história, né, contando a história e tal. Melhor. Isso, e uma outra pessoa que trabalhou com esse rapaz no Rio de Janeiro, há uns 8 anos atrás, numa emissora de TV evangélica, né? E ela participava, o cara participava muito das gravações que tinham nessa TV, né? E essa pessoa trabalhou lá. No Rio de Janeiro é só a RBN, a Rede Boas Novas. Na emissora de TV evangélica, fala assim. Participava de muitas gravações que ocorriam lá e sempre notei uma amiga falando que ele era homossexual, sim. Na época ele era pastor de jovens.
Aí a pessoa dá a opinião dela, acho que ela fechou os olhos com relação a ele e embarcou. Eu tenho muitos amigos na Rede Boas Novas. Chama Rede Boas Novas lá? Bota um zapzinho, cheio de amigos lá, queridos. Então, mas não é o caso. E ela usa essa frase no ministério dela, tá? Eu sou prova viva o tempo todo. Não estou interessado em nada, eu só acho que o rapaz tem que ser cuidado, ela deve se cuidar e não ficar botando isso no ventilador. O Magno Malta não precisava fazer disso um discurso senatorial, porque, pelo amor de Deus, isso é dar carniça para abutres. Tem que parar com isso nesse meio, é muito adoecido. O interesse, essa avidez nessa história já é uma doença coletiva, vocês entenderam? Uhum. Uma doença horrível, de modo que fica aqui a minha oração por todos os envolvidos, que Deus dê sabedoria e paz para que o mal que já está feito não se aprofunde, não se alastre, não aumente, não cresça pela via desses muitos assopradores de brasa, desses muitos carniceiros famintos, ávidos por miséria humana. É a minha oração em nome de Jesus. E você, Bianca, o que aconteceu com você acontece todo dia com milhares de mulheres aqui no Papo de Graça, acontece toda hora. Toda hora. É que vocês muitas vezes não creem, vocês ficam achando que se o cara é ungido do Senhor, é isto ou aquilo do Senhor, calamidades não chegam. Não é no Evangelho de Jesus que está prometido isso, porque no Evangelho de Jesus a gente edifica a vida sobre a rocha e o pau canta sobre nós, tanto quanto sobre todo outro ser humano. Não é. Tudo que acontece a um, acontece a outro. A única diferença é como é que eu respondo, como é que eu vivo a partir daí. Como é que eu encaro, como é que eu trato? Eu me arruíno ou eu fico firme na minha singela, sóbria, serena e simples convicção no amor de Deus? É só isso que eu tinha a dizer. Vem IVTV, o canal é você.